Vamos lá então, galera. O perfil especialista em governo de dados. O especialista em governo de dados garante a coerência de todo o ecossistema de informação. Então, esse carinha aqui, ou essa pessoa, ele garante que todo mundo está entendendo o que a gente está falando. Veja bem, a gente já falou de fontes de dados, a gente já falou de tabelas, a gente já falou de ecossistemas de BI, ecossistemas de inteligência artificial, já falamos de arquitetura, engenharia e um montão de outras coisas mais aqui no nosso curso, né? E quem garante que o negócio, ou quem garante que todo mundo está entendendo o que a gente está falando? E como que a gente coloca uma ordem nisso, né? Então, essa pessoa é o especialista em governo de dados. Ele atua transversalmente, tá? Então ele não tem assim, vou atuar só na capa 1, capa 2, eu vou atuar só na capa de integração ou só no consumo. Não, ele atua aí de ponta a ponta em todo o nosso ecossistema de dados. E ele tem três principais pilares ou três principais funções. E aqui eu quero fazer um parênteses. Talvez na sua organização ou talvez na sua empresa, o perfil, né, o rol, o perfil de governo de dados não esteja diretamente inserido na área de BI ou na área de dados ou na área de analytics. Isso acontece justamente porque ele tem um rol transversal, ele tem um perfil transversal, tá? Por quê? Porque ele tem que convencer muita gente e ele tem que evangelizar muita gente de como funcionam as coisas dentro da área de dados. Então, tem CEOs que optam por deixar esse perfil ou essa gerência de governo de dados fora de TI e fora de dados, para ter um alcance maior dentro da empresa, tá? Essa é uma observação, fecha parênteses. Vamos lá. Então, são três pilares ou três funções básicas que tem que ter um especialista em governo de dados. Data Management, tá? É aqui toda a parte lógica do governo de dados, onde eu vou definir catálogo, arquitetura, modelo, verdade? Metadados, glossário, qual que é a minha linhagem, e minha referência de dados. Então, essa parte é a parte lógica, ou seja, é quando você vai abrir o mapa, o Google Maps, ou você vai abrir o Waze e vai falar, não, eu quero ir para lá, eu quero ir para essa direção. E a parte lógica vai dizer, legal, você quer ir para essa direção, então você vai precisar de tudo isso. Você vai precisar passar por essa avenida, você vai precisar parar nesse sinal. E assim por diante, tá? Então, o Data Management é a parte lógica. Depois a gente tem toda a parte de programa e Data Strategy ou Data Strategy, tá? Onde eu vou medir, tá? Todo o meu modelo. Eu vou falar, olha só, o meu modelo está no nível maduro 1, nível maduro 2, nível maduro 3, tá? Ou a gente pode criar escadas aqui, né? A gente pode criar degraus sobre a madurez do dado. Porque o dado, na verdade, você não mede por projeto, galera. Você mede por madurez, tá? Bem, e também eu vou definir muita coisa de responsabilidades. Se você vai no governo moderno, né, você lembra lá que a gente tem o pilar que é o governo federado, né, que é da quarta revolução de dados. Se você não lembra, volta lá. A gente falou isso na primeira ou na segunda aula sobre os dois principais pilares da quarta revolução de dados. E um dos pilares era o governo de dados, tá? Então, aí a gente precisa estar definindo quais são as responsabilidades e quais são os perfis que eu vou precisar dentro da minha empresa, porque só a equipe de dados não vai dar conta. Então, eu preciso realmente definir isso. Eu preciso alinhar princípios, eu preciso definir também uma academia de dados, onde a galera de dados vai ensinar para a galera de negócio como conversar e como fazer a coisa funcionar, tá? E finalmente, o último pilar, não poderia faltar aqui, é segurança, tá? Ele define
toda a parte de acesso de dados. O perfil de segurança de dados define como você aplica isso e o perfil de governo de dados define quais são. Tá? Então, são essas três as principais funções, ou são essas três os principais pilares que a gente tem sobre o perfil de governo de dados. Tá? Vamos para a seguinte, que agora eu vou falar sobre segurança de dados.